eu fiquei meio que com a impressão, a partir dessas duas cenas, que a sua aproximação com essas pessoas ficou parecendo meio que você criou uma armadilha, deu alguma outra impressão do que era esse documentário. Eu não sei nem se você sabia o que ia ser na época, mas enfim, que foi criada uma armadilha e que essas pessoas meio que pensavam que estavam dando um depoimento para uma coisa e foi usado meio que para outra coisa. Assim, não sei se foi assim, e é uma pergunta, como é que foi essa aproximação? E caso tenha havido isso, se houve algum dilema ético com relação a isso, por essa aproximação? Eu fiquei curioso, quando eu estava vendo o filme, se depois que o filme estava pronto, os personagens viram o filme. Especialmente se eles viram o filme e não só estão no cinema, assim, junto com outras pessoas, eles aparentemente se expõem ao ridículo, em alguns momentos rolam das risadas e tal. Então, o contato dos personagens foi um processo, né? Quase que uma armadilha, também não tem problema com a armadilha. Então, a nossa equipe, eu nunca conheci os personagens, só conheci no dia da filmagem e na hora que estava tudo pronto, com a câmera posicionada, a iluminação feita, ligavam para mim dizendo que o Gabriel estava trabalhando em outra coisa. E eu estava lá embaixo esperando o pessoal preparar, para criar um certo clima de espera, atenção mesmo, assim, porque imagino que para eles acham importante isso. Uma pessoa que vai entrevistar eles está atrasada, então deve estar falando alguma coisa, deve ser importante. Então eu chegava depois, com tudo armado, e o primeiro contato era aquele, e depois disso mais louco eu falei com eles. 2 dias atrás eu entreguei o DVD para eles, não sei o que eles acharam, tampouco não me preocupa não ter convidado eles para a sessão de hoje. Eu queria lembrar que o cinema brasileiro, em termos gerais, é mole. Ele evita a tensão, ele evita o conflito, ele tem uma tendência de passar por cima de temas que são frontais. Eu acho que esse filme, Gabriel usou a câmera como uma arma e ele veio armado para as entrevistas e ele fez esse filme. Ele assume tudo isso aqui na frente de vocês, eu acho isso incrível. Eu acho que o filme, eu sinto que você dá uma corda para as pessoas, e aí às vezes eu fico na dúvida se você dá a corda para elas se enforcarem ou se você puxa essa corda. E aí tem uma questão que eu fiquei pensando ao longo do filme inteiro, que é uma coisa você dar voz e simplesmente deixar elas falarem e elas irem se enforcando no que falam. A outra coisa são os seus procedimentos para filmar essa situação. E aí me chama muita atenção, e eu queria saber se você pensou nisso, porque você faz uma espécie de uma subjetiva indireta livre aí, ao sempre filmar do alto, reproduzindo a posição e o olhar dessas pessoas, não necessariamente a mentalidade. Mas você está sempre filmando do alto para baixo, e uma ou outra vez de baixo para cima. Mas eu nunca tenho tido acesso a olhar essa beira mais de cima para baixo e ter a dimensão do quão essa ideologia é capaz de produzir a própria imagem do qual da sombra que ela faz na praia. E eu fiquei impressionado, assim. E eu acho que esse olhar meu não funda esse olhar, pelo contrário, ele se vale desse olhar como uma primeira experiência de estar tendo acesso a um possível ponto de vista que provavelmente eles não teriam. Tanto é que o filme não é feito por eles, é um filme que está sendo perto desse grupo social e foi uma descoberta minha também de estar fazendo esse filme. Porque é muito miúdo, é muito minúsculo a gente fazer essa discussão de que o rico é mau e o pobre é o bom, né? Essa é uma herança cristã, eu acho que a gente está impregnado. Não tem problema nenhum em ter dinheiro, né? Eu não tenho, né, para comprar uma cobertura, muito menos. Eu não tenho nem casa própria ainda. Mas eu acho que a gente precisaria também desatanizar o dinheiro, ao mesmo tempo que a gente também precisa entender que todos têm direito. Agora, não dá para todo mundo morar na cobertura. E aí essa é a discussão que eu queria trazer. Já Recife a gente não vê a cidade, né? A praia é linear, quer dizer, a gente não tem nenhum ponto alto para ver Recife de cima, a gente tem que ir para Olinda. E talvez daí a busca eterna da arquitetura pernambucana, da construção pernambucana verticalizada. Até porque isso começou ainda com sobrados, como o Gilberto Freire falava, os magros altos, né? Sobrados magros e altos. Quando a pessoa fala, espaço para mim, espaço para você não bater e tropeçar. Quando você vê um castelo gigante, soa como um absurdo, mas
muito provavelmente você idealiza e fala, eu queria um pouquinho mais de espaço. E quem não tem nada a ver com o seu espaço, igual você está falando sobre filmar, talvez você já seja também tão absurdo quanto, porque assim, a dimensão do outro é o outro, assim, é a alteridade. Eu achei que era muito interessante passar esse filme, do ponto de vista sociológico, para, ou como o Marcelo está fazendo nas escolas públicas, ou então em algumas comunidades aqui do Recife, comparar com o debate que está sendo feito aqui. Porque eu acho que são... Porque se você for na periferia da cidade, as pessoas não estão... teria quase certeza que as pessoas iriam olhar, se deslumbrar com aquilo ali e também querer estar naquela situação. Porque é o devir elite o tempo todo, as pessoas querem ser. Aqui é o devir elite sob o ponto intelectual. De você olhar, por exemplo, e chamar uma mulher de vaca. Porque ela está, né, com aquele jeitinho burro, enfim. Então eu acho que isso a gente tem que esperar para isso. Só que eu fico com a seguinte sensação. Tem 7 mil edifícios em Recife, deve ter umas 500 coberturas. A gente está falando de 5 ou 6 pessoas ali, que realmente tem um ponto de vista bastante discutível. Né? Só que cria-se uma ideia, e é a coisa da vaca mesmo, de que todo mundo que é rico é vaca, é burro e é ignorante. Pelo contrário, muita gente chegou lá com suor e com algum mérito, outros não. Eu acho que uma primeira coisa que me vem à cabeça assim, quando tu faz, é que eu acho eles inteligentíssimos. São depoimentos super sinceros do que eles pensam, e o que ele pensa é diferente do que alguns de vocês pensam. E a gente tem a mania de desclassificar e ridicularizar o outro por ele pensar diferente da gente. Eu acho uma pena, porque eu acho que o discurso e o debate tende a se perder se a gente desclassifica isso como desinteligência, desinformação. O que eu acho é que eles levam ao paroxismo as contradições sociais. Elas perpassam toda a sociedade, todas as classes. Só que nesse caso, eles levam ao paroxismo isso, levam ao exagero isso. Então fica muito mais exposto, certo? Então, diante da exposição de um discurso nazi, do geneticismo, e de um discurso de dizer que a culpa é da miséria do miserável, é óbvio que eu vou ter que responder de forma com repulsa. Então, a minha repulsa é dizendo, ela é uma vaca e ele é um skinhead nazista. Ponto. Eu vi a contradição muito forte. Eu acho que quem sabe quem é Zezinho Santos aqui, sabe de quem ele é filho, e quando ele fala do espaço vazio por estar vazio, saber que o espaço vazio é a herança que ele tem de ver o latifúndio do pai dele vazio, enquanto milhões de pessoas morrem de fome pela terra que o pai dele acha que está ali produtiva e que não deixa ninguém plantar. Eu trabalhei no MST e sei que ele tem terras que são vazias e eles mantêm as terras vazias porque eles gostam de manter as terras vazias. Então, para ele é normal dizer que ele quer um espaço vazio por estar vazio. E isso reflete muito do pensamento da ideologia da elite brasileira e principalmente da pernambucana. Eu não sei de que família você veio, talvez de uma família de artistas, revolucionários e tal. Eu vim de uma família de classe média, do interior e tudo. Meu irmão pensa exatamente assim, meu pai pensa exatamente assim. Ele não entende por que a gente vai na casa, ele tem um apartamento que acha que a gente tem que morar num apartamento. Então, eu não entendo o choque que vocês estão tendo em ver as pessoas falando isso, né? E esse é um filme que realmente eu consegui fazer de personagens que me cederam e que de certa forma quiseram dialogar e construir um relacionamento comigo. E o filme se constitui a partir de uma ideia de que o filme surge a partir desse encontro. Né? Esse filme não é nada, esse filme não é sobre nada. É um filme de encontro que estabelece a partir de uma regra, de uma armadilha que eu queria encontrar pessoas que quisessem falar comigo, são as pessoas se encontraram comigo e é isso.